Filha, me perdoa. A mamãe não conseguiu a boneca de Natal, disse ela, tentando esconder as lágrimas. O milionário ouviu aquelas palavras em silêncio. E então fez algo que ninguém esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O ônibus balançava no trajeto acidentado e Helena tentava, em vão, não pensar no peso da falta. Era véspera de Natal, mas o que deveria ser um dia de expectativa e sorrisos se transformara em um abismo de frustração. Segurava firme a mão pequena de Lara, enquanto a menina observava a cidade decorada pela janela embaçada. Os pisca-piscas das casas refletiam nos olhos da criança de 6 anos, que cantarolava baixinho uma canção natalina aprendida na escola municipal. Mamãe, a gente vai ver as bonecas de novo? Perguntou Lara, olhando para cima, com aquele jeito que sempre apertava o coração de Helena. Vamos, filha, respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Como explicar para uma criança que não haveria o presente tão sonhado? Que nos últimos 3 meses, o dinheiro guardado com tanto sacrifício havia desaparecido para cobrir a consulta médica quando a febre não baixava, para completar o aluguel que subiu sem aviso, para consertar o vazamento que ameaçava deixá-las sem água. O shopping Jardim das Flores, único centro comercial do bairro periférico de Porto Alegre, estava lotado. Enfeites dourados e vermelhos pendiam do teto, e uma versão instrumental de Noite Feliz tocava nos alto-falantes. Helena ajeitou a blusa branca simples, presente do ano anterior das patroas para quem fazia faxina, e passou a mão pelos cabelos, amarrados num rabo de cavalo prático. Sentiu-se invisível entre as famílias que carregavam sacolas de compras. Enquanto caminhavam pelo corredor, a sensação de inadequação crescia. Helena fazia 2 turnos de limpeza em casas de família no bairro Moinhos de Vento, zona nobre da cidade. Conhecia intimamente os restos de festas, as sobras de jantares e os brinquedos caros deixados de lado pelos filhos dos patrões. Agora estava ali, sem poder dar à sua filha uma simples boneca. "Chegamos!" exclamou Lara. Correndo para a vitrine da loja Brincando é que se aprende, a maior do shopping. Suas pequenas mãos se apoiaram no vidro limpo e seus olhos brilharam diante da exposição de Barbies em vestidos de festa. Helena respirou fundo. A conversa que estava prestes a ter com a filha havia sido ensaiada mentalmente durante noites sem dormir. Aproximou-se da vitrine, onde a filha já apontava para a boneca específica que havia pedido ao Papai Noel na cartinha ditada à professora. Uma Barbie de cabelos longos e vestido azul brilhante, que vinha com um pequeno pente e uma borboleta que acendia luzes quando pressionada. "Olha, mãe, é aquela que a gente viu no desenho. Lembra que a borboleta acende?" A empolgação transbordava na voz infantil. A loja estava repleta de crianças, algumas deslumbradas como Lara, outras chorando quando ouviam o não dos pais. Vendedores apressados transitavam entre as prateleiras e uma fila considerável se formava nos caixas. Helena sabia que não entraria na loja para comprar. Tinha exatos R$ 27 na carteira, guardados para a ceia simples que prepararia. Arroz, farofa e uma pequena ave que havia conseguido com desconto no mercado do bairro. "Filha, vem aqui", chamou Helena, afastando-se um pouco da entrada movimentada e se ajoelhando para ficar na altura dos olhos da menina. O piso frio do shopping transmitia um desconforto que combinava com o momento. "Precisamos conversar sobre o presente de Natal." Lara se aproximou, a expectativa evidente no sorriso que mostrava a janelinha de um dente de leite recém-caído. Seus cabelos loiros estavam presos em 2 Marias Chiquinhas desiguais, feitas com pressa pela mãe antes de sair de casa. Helena segurou as pequenas mãos de Lara entre as suas, calejadas pelos produtos de limpeza. As palavras formavam um nó em sua garganta. Como romper a magia do Natal? Como ser a portadora da decepção nos olhos da pessoa que mais amava no mundo? "Lara, meu amor, a mamãe precisa te dizer uma coisa muito difícil", começou, sentindo as primeiras lágrimas se formarem.
Lembra quando você ficou doente mês passado e a gente precisou ir ao médico? A menina assentiu, lembrando-se da febre alta que a mantivera na cama por dias. E lembra que a nossa torneira quebrou e ficamos sem água? Outro aceno positivo. Então, filha, para pagar essas coisas, a mamãe precisou usar o dinheiro que estava guardando para a sua boneca. Sabe o dinheirinho que eu mostrei que estava juntando? O sorriso de Lara começou a desaparecer gradualmente enquanto a compreensão tomava seu rostinho. Me perdoa, filha. A voz de Helena falhou. Uma lágrima escorreu por seu rosto que ela tentou disfarçadamente enxugar. A mamãe não conseguiu a boneca. Este Natal não vai ter presente, porque o dinheiro foi usado para cuidar da gente, para ter comida e para pagar onde a gente mora. Você entende isso? Os olhos de Lara se encheram de água, mas ela não chorou. Em vez disso, fez algo que partiu ainda mais o coração de Helena. Assentiu solenemente, como se compreendesse o peso do mundo adulto. Tudo bem, mamãe, disse com uma voz pequena. Não precisamos da boneca. A maturidade forçada naquelas palavras era como uma faca no peito de Helena. Não era justo que uma criança de 6 anos precisasse entender limitações financeiras e fazer concessões. Não era justo que sua filha não pudesse simplesmente sonhar e acreditar na magia do Natal. Helena puxou Lara para um abraço apertado, escondendo as lágrimas que agora caíam livremente. Sentiu os bracinhos finos da filha ao redor de seu pescoço e a culpa se misturou ao amor imenso que sentia. Mesmo decepcionada, Lara tentava consolar a mãe. Mesmo sem ganhar o presente, ela se preocupava mais com o sofrimento da adulta. Ano que vem a gente tenta de novo, né? Perguntou Lara, afastando-se do abraço e tentando sorrir, apesar dos olhos marejados. Sim, meu amor. Ano que vem a gente tenta de novo, prometeu Helena, sabendo que possivelmente enfrentaria a mesma situação no próximo Natal. A alguns metros de distância, parado entre o fluxo constante de compradores de última hora, Rafael Mendonça observava a cena com uma expressão insondável. Vestindo um terno azul marinho impecavelmente cortado, segurava distraidamente uma sacola de grife, enquanto seu olhar não conseguia se desviar da interação entre mãe e filha. Havia entrado no shopping apenas para comprar um presente para a sobrinha, filha de sua irmã mais nova. Uma tarefa que considerava tediosa e que havia postergado até o último momento possível. Em meio ao caos consumista do Natal, aquela cena destacava-se como um momento de genuína emoção humana. Rafael não conseguia ouvir as palavras trocadas, mas a linguagem corporal dizia tudo. A mulher jovem ajoelhada, segurando as mãos da menina. O peso visível nos ombros dela, o esforço para conter as lágrimas, a forma como a criança assentia com maturidade desproporcional à idade. Algo naquela cena tocou uma fibra profundamente enterrada em suas memórias. Imagens de sua própria infância começaram a emergir. Tempos que ele se esforçava tanto para esquecer. Sua mãe, Dona Conceição, também havia sido uma mulher sozinha lutando para criá-lo em condições precárias na periferia de Porto Alegre. Lembrou-se subitamente de um Natal específico, quando tinha 7 anos. O carrinho de controle remoto que havia pedido ao Papai Noel e a expressão de sua mãe ao explicar por que não poderia tê-lo. O uniforme de faxineira que ela ainda usava quando chegou em casa naquela noite, exausta após um dia duplo de trabalho. As mãos ásperas pelo uso constante de produtos químicos de limpeza, mãos que, apesar do cansaço, ainda o abraçavam antes de dormir. Rafael piscou, voltando ao presente. Viu a mulher levantar-se, ainda segurando a mão da menina. Notou os jeans simples e desbotados, a blusa básica, os cabelos presos sem elaboração. Era o retrato vivo de sua mãe, décadas atrás. A menina olhou uma última vez para a boneca na vitrine antes de virar-se para acompanhar a mãe na direção da saída do shopping. Algo se quebrou dentro dele. Sem perceber, havia ficado paralisado por minutos, ignorando o telefone que vibrava insistentemente no bolso de seu terno.
O diretor financeiro da empresa certamente estava ligando para discutir a aquisição milionária que haviam fechado naquela manhã, negócio que faria a revista Grandes Negócios estampar sua foto na capa da edição de janeiro. Mas naquele momento, Rafael não era o empresário de sucesso, o investidor implacável, o homem que tinha 3 assistentes e uma agenda preenchida por meses. Era novamente o menino do bairro Restinga, filho de Dona Conceição, que observava sua mãe fazer milagres com um salário mínimo e muita criatividade. Sentiu uma urgência inexplicável. Não podia deixá-la sair assim. Rafael deu um passo na direção da mulher e da criança, então parou. O que diria? Como abordaria uma desconhecida sem parecer um maluco, ou pior, alguém com segundas intenções? Ele, que negociava milhões em reuniões de conselho sem hesitar, agora se encontrava paralisado diante da perspectiva de falar com uma mãe solo e sua filha desapontada. Mas então a menina olhou para trás mais uma vez e seus olhos cruzaram momentaneamente com os de Rafael. Naquele breve segundo, ele viu a resignação precoce, a esperança sendo cuidadosamente guardada para não machucar ainda mais a mãe. E tomou uma decisão. Rafael caminhou com passos decididos até a loja de brinquedos, deixando de lado a indecisão. Entrou rapidamente e se dirigiu à prateleira onde vira a boneca que a menina observava com tanto desejo. Havia várias versões de Barbies, mas ele notou uma específica com vestido azul brilhante e uma borboleta que parecia ser o acessório principal. "Posso ajudá-lo, senhor?" Uma vendedora se aproximou, notando o homem de terno aparentemente desorientado entre bonecas. "Aquela Barbie, a do vestido azul com a borboleta, é a que tem luzes, certo?" perguntou, apontando para a prateleira. "Sim, é a Barbie Dreamtopia Asas de Luz, um dos sucessos desta temporada", explicou a vendedora, alcançando uma caixa. "É para sua filha?" Rafael hesitou por um segundo. "Para uma menina muito especial", respondeu simplesmente. "Vou levar esta." Enquanto a vendedora o acompanhava ao caixa, Rafael avistou algo que o fez parar. Um pequeno kit com roupas adicionais para a boneca. "Pode incluir aquele conjunto também", acrescentou, apontando para o kit. Com a compra embrulhada e o cartão passado sem que o valor sequer fosse notado, Rafael saiu da loja e olhou ao redor do shopping. Para onde teriam ido? A mulher e a menina já haviam sumido de vista. O pânico começou a surgir. Não podia deixá-las ir embora assim. Apressou o passo, procurando entre a multidão de compradores. Enquanto isso, Helena e Lara caminhavam lentamente em direção à saída do shopping. A menina estava silenciosa, algo raro para seu temperamento normalmente tagarela. "Quer um picolé antes de irmos embora?", ofereceu Helena, querendo compensar a decepção da filha de alguma forma. Os R$7 que gastaria não fariam muita diferença no orçamento apertado agora. Lara balançou a cabeça. "Não, obrigada, mãe. Podemos guardar o dinheiro." Aquela resposta foi como uma facada no coração de Helena. Uma criança de 6 anos não deveria se preocupar com economizar dinheiro. Uma menina da idade de Lara deveria pedir doces, brinquedos, coisas supérfluas, não demonstrar contenção financeira. "Meu amor, para um picolé a gente tem sim", insistiu Helena, parando próxima à pequena sorveteria do shopping. "Escolhe um." Relutante, Lara se aproximou do freezer com os picolés coloridos. Estava escolhendo quando Helena sentiu uma presença atrás de si. Virou-se instintivamente, seu corpo tenso como sempre ficava quando estava sozinha com a filha em lugares públicos. Rafael parou a alguns passos de distância, segurando a sacola da loja de brinquedos. Vestindo um terno que provavelmente custava mais que 3 meses do salário de Helena, ele parecia deslocado perto da sorveteria infantil. Seus olhos castanhos escuros transmitiam uma estranha mistura de determinação e nervosismo. "Com licença", disse ele, e sua voz grave soou incerta, muito diferente do tom que utilizava em reuniões de negócios. "Espero não estar sendo intrometido, mas..." Helena imediatamente colocou-se entre o estranho e Lara.
seus olhos estreitando-se com desconfiança. Sim, respondeu, o tom protetor evidente. Rafael percebeu o medo nos olhos dela. O medo de uma mulher sozinha que precisava proteger sua filha de estranhos, especialmente homens. Conhecia bem aquele olhar da infância, quando sua própria mãe reagia da mesma forma a abordagens inesperadas. Eu estava na loja de brinquedos e... Ele parou, percebendo o quão invasivo aquilo poderia soar. Meu nome é Rafael. Eu queria apenas oferecer isto. Estendeu a sacola, mantendo uma distância respeitosa. Helena não se moveu. A confusão evidente em seu rosto. Não entendo. Eu vi vocês na vitrine, explicou Rafael, sentindo-se cada vez mais desconfortável sob o olhar desconfiado dela. Ouvi um pouco da conversa. Não foi de propósito, eu juro. Ouviu nossa conversa? A voz de Helena tornou-se fria. Senhor, não sei o que quer, mas... A boneca, interrompeu Lara, apontando para a sacola. A menina havia se aproximado, curiosa com a conversa dos adultos. É a Barbie da vitrine? Rafael sorriu, aliviado pela intervenção da criança. Sim, é a boneca da borboleta que acende luzes. Eu gostaria de dar a você, se sua mãe permitir. Helena sentiu o sangue ferver, uma mistura de vergonha e indignação subindo pelo rosto. Nós não precisamos de caridade, disse firmemente, embora sua voz tenha falhado um pouco ao ver os olhos de Lara se iluminarem. Não é caridade, respondeu Rafael rapidamente. É um presente de Natal, de alguém que entende como é. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Como explicar que aquilo não era pena? Como fazê-la entender que a cena havia despertado uma conexão genuína com seu próprio passado? Minha mãe também criou um filho sozinha, finalmente disse. Dona Conceição, ela era faxineira no bairro Restinga, trabalhava em 3 casas diferentes para poder me dar o básico. Algo na menção do bairro periférico, na forma como Rafael falava da mãe, fez Helena olhá-lo com mais atenção. Não havia pena em seus olhos, mas algo mais complexo. Uma compreensão que vinha de experiência própria. Por favor, continuou ele, não é pelo que você possa estar pensando. Quando vi vocês duas, lembrei da minha própria mãe tentando me explicar por que não podíamos comprar um carrinho de controle remoto. Eu tinha 7 anos. Lara puxou levemente a barra da blusa de Helena. Mãe? Perguntou em um sussurro audível, a esperança mal contida na voz infantil. Helena estava dividida. Seu orgulho gritava para recusar, para não aceitar esmolas de um homem obviamente rico que provavelmente queria apenas aliviar sua consciência burguesa. Mas o olhar de sua filha, aquela expectativa reprimida, estava derretendo sua resolução. Por que faria isso por desconhecidos? Perguntou, ainda desconfiada. Rafael pensou por um momento. Porque alguém fez o mesmo por mim e pela minha mãe uma vez. Um professor que notou que eu estava usando o mesmo tênis rasgado por meses. Ele apareceu em casa com um par novo e disse que havia sobrado de uma doação. Minha mãe sabia que era mentira, mas aceitou porque viu que não era por pena. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo anúncio sonoro do shopping, informando que fecharia em 1 hora devido à véspera de Natal. Eu não sei, disse Helena, lutando contra si mesma. Lara, no entanto, deu um passo à frente e fez algo que surpreendeu os 2 adultos. Estendeu a mão pequena para Rafael e disse com a simplicidade das crianças: Obrigada, moço. A mamãe me explicou que não podia comprar porque precisava pagar o remédio e o aluguel. Mas agora o senhor pode ser o meu Papai Noel? Helena sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, desta vez por outro motivo. A pureza da filha, a ausência de orgulho ou desconfiança. Apenas gratidão sincera. Rafael se ajoelhou, ficando na altura da menina, e entregou a sacola com cuidado. Então eu sou o Papai Noel só hoje, tudo bem? Qual é o seu nome? Lara, respondeu a menina, já abrindo a sacola para espiar o conteúdo. E o senhor é o tio... Rafael, ele respondeu, sorrindo com a espontaneidade da criança. Helena observava a interação, ainda desconfortável, mas tocada pela gentileza do homem. Havia algo em seus gestos, na forma como ele mantinha distância respeitosa, que não parecia ameaçador. Obrigada,
disse finalmente, a palavra quase engasgando na garganta. Isso significa muito para ela. Mãe, olha, tem roupinhas extras também, exclamou Lara, tirando da sacola o kit adicional. Rafael se levantou, sorrindo ao ver a alegria da menina. Então, como se lembrasse de algo importante, perguntou, como vocês vão para casa? Já está ficando tarde. De ônibus, respondeu Helena automaticamente. Moramos no Rubem Berta. Ela mencionou outro bairro da periferia de Porto Alegre, a quase 1 hora de distância dali. Rafael assentiu, pensativo. Posso chamar um carro de aplicativo para vocês? As ruas estão perigosas na véspera de Natal e com a boneca. Novamente o orgulho de Helena se ergueu como uma barreira. Mas antes que pudesse recusar, Lara interveio. A gente pode, mãe? O ônibus está sempre muito cheio no Natal e eu quero mostrar a Barbie para a vovó quando chegarmos. Helena hesitou, mas a praticidade falou mais alto. Realmente, os ônibus estariam lotados e carregar uma criança e um presente caro em transporte público na véspera de Natal não era a opção mais segura. Tudo bem, concordou finalmente, mas apenas o carro, nada mais. Rafael assentiu, respeitando os limites. Enquanto pegava o celular para chamar o carro, notou que Helena finalmente relaxava um pouco a postura defensiva. Não era muito, mas era um começo. O carro chega em 3 minutos, informou, guardando o telefone. Vai deixar vocês diretamente no endereço. Muito obrigada, de verdade, disse Helena, a gratidão finalmente vencendo o orgulho. Isso vai fazer o Natal dela ser especial. Tio Rafael, chamou Lara, agora segurando a caixa da boneca contra o peito como um tesouro. Você também vai passar o Natal sozinho como a gente? A pergunta inocente pegou Rafael de surpresa. Ele olhou para Helena, que parecia igualmente surpresa com a ousadia da filha. Lara, não devemos fazer esse tipo de pergunta, repreendeu suavemente. Tudo bem, Rafael sorriu. Na verdade, eu tenho uma ceia marcada com minha irmã e a família dela. Mas será apenas por algumas horas. E depois, insistiu a menina, com a curiosidade típica da idade. Rafael pensou na véspera de Natal que o aguardava. A ceia formal na casa da irmã. As conversas superficiais com o cunhado que nunca gostara dele. Os presentes caros para a sobrinha que mal conhecia seus gostos. E depois, o retorno ao apartamento vazio na cobertura com vista para o Guaíba. Talvez um uísque antes de dormir. A mesma rotina solitária dos últimos anos. Depois eu vou para casa, respondeu simplesmente. Algo no tom de sua voz deve ter comunicado mais do que as palavras, porque Lara olhou para ele com aquela percepção aguçada que algumas crianças possuem. Você podia jantar com a gente depois, sugeriu a menina. A vovó faz um pudim muito bom, não é, mãe? Lara! Helena corou intensamente. Desculpe, ela não tem filtro às vezes. Rafael riu, genuinamente divertido pela primeira vez em muito tempo. Não se preocupe. É uma ótima oferta, Lara. Mas acho que sua mãe e sua vovó já têm planos especiais para vocês. O aplicativo de transporte emitiu um alerta no celular de Rafael. O carro chegou, informou ele. Está na entrada principal do shopping. Os 3 caminharam juntos até a saída. Um trio improvável unido por um encontro casual e uma boneca de Natal. Quando chegaram à entrada, um carro preto já esperava na vaga de embarque. Então este é o nosso adeus, disse Rafael, mantendo-se a alguns passos de distância. Obrigada mais uma vez, disse Helena, segurando a mão de Lara. Foi um gesto muito bonito. Lara, no entanto, tinha outros planos. Soltou-se da mão da mãe e, para a surpresa dos 2 adultos, abraçou rapidamente as pernas de Rafael. Obrigada pelo melhor Natal, tio Rafael, disse a menina. Rafael, desajeitado com um gesto inesperado, apenas sorriu e acenou enquanto as duas entravam no carro. Enquanto observava o veículo se afastar, sentiu algo estranho. Uma mistura de alegria e vazio. Tinha feito uma menina feliz neste Natal, mas de alguma forma, aquele breve encontro havia despertado uma consciência mais profunda da solidão que habitualmente ignorava.
motorista do carro pediu confirmação do endereço para Helena. Enquanto ditava o caminho, ela observou Lara no banco traseiro, já abrindo a caixa da boneca com cuidado para não amassar a embalagem. O brilho nos olhos da filha valia qualquer desconforto que sentira ao aceitar o presente. No entanto, um pensamento inesperado surgiu. Quem era realmente aquele homem? Por que se importara tanto com a felicidade de uma criança desconhecida? E por que, apesar de sua aparente riqueza e sucesso, seus olhos carregavam aquela sombra de solidão que ela reconhecia tão bem? O cheiro de frango assado com farofa preenchia o pequeno apartamento de 2 quartos no conjunto habitacional Rubem Berta. Dona Marlene, mãe de Helena, movimentava-se na cozinha apertada com a familiaridade de quem conhecia cada centímetro do espaço. Aos 65 anos, ainda mantinha a energia e o gosto pela culinária, que sempre foram sua marca registrada, mesmo após 3 décadas trabalhando como cozinheira em restaurantes de Porto Alegre. Esse frango está quase pronto. Lara, meu anjo, põe mais 2 guardanapos na mesa, pediu Dona Marlene, ajustando os óculos que teimavam em escorregar pelo nariz. Lara, ainda de vestido azul claro, seu melhor traje guardado para ocasiões especiais, correu para atender o pedido da avó. Sobre o sofá da pequena sala, cuidadosamente posicionada onde todos poderiam admirá-la, estava a Barbie em seu vestido azul brilhante, a borboleta luminosa presa em sua mão. "Vó, olha como a borboleta pisca quando aperta aqui", exclamou Lara pela 10ª vez naquela noite, demonstrando o brinquedo com o mesmo entusiasmo da primeira demonstração. Dona Marlene sorriu, enxugando as mãos no avental florido. "É linda mesmo, meu bem. Um verdadeiro presente de princesa." Helena terminava de arrumar a pequena árvore de Natal no canto da sala, a mesma que montavam há 5 anos, com suas bolinhas coloridas compradas em promoções pós-natalinas e os enfeites de papel que Lara fazia na escola. Enquanto ajustava as luzes piscantes, sua mente continuava voltando ao encontro daquela tarde. "Ainda não acredito que aceitou um presente daquele valor de um completo estranho", comentou Dona Marlene em voz baixa, aproximando-se da filha enquanto Lara brincava. "No meu tempo, eu sei, mãe", interrompeu Helena suavemente. "Também fiquei desconfiada no início, mas tinha algo diferente nele. Não parecia querer nada em troca." "Homens ricos sempre querem algo em troca", respondeu a senhora, com a sabedoria adquirida em anos de observação da vida, especialmente quando se aproximam de mulheres sozinhas com filhos. Helena suspirou, ajeitando um último enfeite na árvore. "Não foi assim. Ele falou da mãe dele, uma faxineira do Restinga. Parecia genuíno." A campainha do apartamento tocou, interrompendo a conversa. Lara imediatamente correu para a porta, gritando empolgada: "Será que é o tio Rafael?" "Lara, não!" Helena tentou impedir a filha, mas a menina já estava na ponta dos pés, tentando alcançar o olho mágico. "É só a tia Denise", anunciou a menina com evidente desapontamento na voz. Helena abriu a porta para receber a amiga e vizinha que trazia uma tigela coberta com papel alumínio. "Feliz Natal, queridas", cumprimentou Denise, entrando no apartamento com sua energia habitual. Aos 38 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Conceição e compartilhava com Helena as dificuldades de criar um filho sozinha. "Trouxe aquela salada de maionese que vocês adoram. Tia Denise, olha o que eu ganhei." Lara correu para mostrar a boneca momentaneamente distraída de sua decepção. Enquanto Denise admirava apropriadamente o presente, Helena e Dona Marlene trocaram olhares. A matriarca arqueou as sobrancelhas, como quem pergunta silenciosamente se Helena havia contado à amiga sobre o estranho benfeitor. A resposta veio quando Denise, após examinar detalhadamente a boneca, perguntou: "Uau, Helena, como conseguiu? Essa é a Barbie que todas as meninas estão pedindo este ano." Helena hesitou. "Foi um presente inesperado. Ganhei do tio Rafael",
interveio Lara, antes que a mãe pudesse elaborar uma resposta menos reveladora. Ele é muito legal e muito rico, usa terno e tudo. Denise olhou para Helena com olhos arregalados. Tio Rafael? É uma longa história, respondeu Helena, sentindo o rosto esquentar. E por que não estamos ouvindo essa história agora mesmo? Perguntou Denise, deixando a tigela na mesa e acomodando-se no sofá como quem se prepara para uma sessão de fofocas. Helena relutantemente contou o acontecido no shopping, tentando minimizar o impacto da situação. Mas Lara continuava acrescentando detalhes que a mãe omitia. E ele tem um relógio brilhante, acrescentou a menina, e falou que a mãe dele também limpava casas como a mamãe. Parece filme de Natal da televisão, comentou Denise, visivelmente impressionada. E ele não pediu seu telefone, não deixou cartão, nada? Helena balançou a cabeça. Não, e sinceramente prefiro assim. Foi um gesto bonito, mas não quero criar expectativas. Que expectativas? Questionou Denise, inclinando-se para a frente. Helena, quando foi a última vez que saiu com alguém? 3, 4 anos? Quase 5, murmurou Dona Marlene da cozinha, onde fingia não estar ouvindo a conversa enquanto terminava os preparativos da ceia. Mãe, protestou Helena. O quê? É verdade? Desde que aquele traste do Marcelo sumiu quando descobriu que você estava grávida, não vi você dar chance a ninguém. Helena sentiu o familiar aperto no peito ao ouvir o nome do pai de Lara. O homem que jurara amor eterno até descobrir a gravidez não planejada e desaparecer sem deixar rastros. Não estamos falando disso agora, respondeu firmemente. E não é como se este tal de Rafael estivesse interessado. Foi apenas um gesto de bondade natalina. Denise não parecia convencida. Um homem rico, bonito pelo que você descreveu, que se comove com uma mãe solo e sua filha, compra o presente dos sonhos e ainda tem uma história de superação? Helena, isso não acontece todo dia. Exatamente por isso, respondeu Helena, baixando a voz para que Lara não ouvisse. Pessoas como ele não se misturam com pessoas como nós. Somos de mundos diferentes. A campainha tocou novamente, interrompendo o debate. Agora deve ser o Júlio, disse Denise, referindo-se ao filho adolescente que havia ficado terminando um jogo online antes de se juntar à celebração. Mas quando Helena abriu a porta, não era o filho de Denise que estava ali. Rafael Mendonça, ainda vestindo o mesmo terno azul marinho impecável, parecia tão surpreso quanto ela. Em suas mãos, um buquê modesto de flores brancas e uma garrafa do que parecia ser vinho. Desculpe aparecer assim, disse ele visivelmente desconfortável. Não consegui parar de pensar no convite da Lara. Helena ficou momentaneamente sem palavras, consciente dos olhares curiosos de Denise e sua mãe atrás de si. Antes que pudesse responder, Lara passou correndo por suas pernas e abraçou as pernas de Rafael. Você veio mesmo, tio Rafael! Exclamou a menina com genuína alegria. Vem ver, coloquei a Barbie no melhor lugar da sala. Rafael lançou um olhar interrogativo para Helena, claramente aguardando permissão para entrar. Ela percebeu que estava bloqueando a entrada, paralisada pela surpresa. Entre, disse finalmente dando um passo para o lado. Não esperávamos. Quero dizer, é uma surpresa. Uma surpresa boa, eu espero, respondeu ele, entregando-lhe as flores. São para agradecer pelo convite. O apartamento de repente pareceu absurdamente pequeno com a presença de Rafael. Seu terno elegante contrastava com a simplicidade dos móveis, com as rachaduras discretas nas paredes que Helena tentava disfarçar com quadros feitos por Lara na escola. Este é nosso castelo, anunciou Lara, puxando Rafael pela mão. E esta é minha avó Marlene. E aquela é a tia Denise que trabalha no hospital e faz injeção. Rafael cumprimentou as duas mulheres com educação, parecendo genuinamente interessado quando Dona Marlene mencionou que havia sido cozinheira profissional por anos. A tensão inicial começou a dissipar-se quando a matriarca, sempre hospitaleira, insistiu para que ele se juntasse à ceia. O frango está quase pronto e tem bastante farofa,
afirmou ela, já arrumando um lugar extra à mesa. Não quero incomodar, protestou Rafael, embora seus olhos traíssem um interesse sincero pelo aroma que emanava da cozinha. Vim apenas para desejar um Feliz Natal e agradecer pelo convite. Bobagem! Exclamou Dona Marlene. Natal é para compartilhar. E pelo que Lara nos contou, você fez nossa noite ser muito especial. Helena observava a interação com uma mistura de fascínio e apreensão. Havia algo desconcertante em ver aquele homem, obviamente acostumado a ambientes luxuosos, parecendo genuinamente confortável em seu pequeno apartamento na periferia. A ceia com sua irmã foi boa? Perguntou ela, lembrando-se do compromisso que ele mencionara mais cedo. Uma sombra passou pelo rosto de Rafael. Foi formal, como sempre. Minha irmã Cláudia se casou com um advogado tributarista. Eles têm uma visão muito tradicional de como o Natal deve ser. E como deve ser? Perguntou Lara, sempre direta. Rafael sorriu para a menina. Segundo eles, com talheres específicos para cada prato, conversas sobre política e economia e presentes caros que ninguém realmente deseja. Parece chato, concluiu Lara com a honestidade brutal das crianças. Para surpresa de Helena, Rafael riu abertamente. É exatamente isso, Lara. Muito chato. O som da risada genuína de Rafael quebrou algo no ambiente. De repente, ele não era mais o estranho rico que havia aparecido misteriosamente. Era apenas um homem buscando um pouco de calor humano na noite de Natal. Bom, aqui é o oposto, disse Denise, levantando-se para ajudar Dona Marlene. Talheres misturados, conversas sobre as novelas e os vizinhos e presentes simples que fazem os olhos brilharem. Parece perfeito, respondeu Rafael, e havia uma sinceridade em sua voz que tocou Helena. Enquanto ajudavam a terminar de arrumar a mesa, Helena observou como Rafael interagia com Lara, respondendo pacientemente às suas 1000 perguntas sobre onde morava, se tinha cachorro e por que usava roupa de casamento no Natal. Não havia condescendência em suas respostas, apenas um interesse genuíno, como se as perguntas de uma criança de 6 anos fossem tão importantes quanto as de qualquer adulto. Você conseguiu encontrar o endereço facilmente? Perguntou Helena quando conseguiu um momento a sós com ele, enquanto os outros estavam distraídos na cozinha. Rafael pareceu levemente embaraçado. Na verdade, pedi ao motorista do aplicativo o endereço. Espero que não se importe. Em circunstâncias normais, Helena teria ficado alarmada com a ideia de um estranho obtendo seu endereço. Mas algo em Rafael, talvez a forma como olhava diretamente nos olhos quando falava, talvez a gentileza com que tratava Lara, diluía seus receios habituais. Normalmente eu me importaria, admitiu, mas hoje é Natal e você já provou ser diferente do que eu esperava. Diferente como? Perguntou ele, genuinamente curioso. Helena pensou por um momento. Menos arrogante? Quando vi você pela primeira vez, com aquele terno caro, pensei, lá vem mais um playboy tentando fazer caridade para limpar a consciência. Mas você parece realmente se importar. Rafael olhou para suas próprias mãos. Um gesto que o fez parecer momentaneamente vulnerável. Minha mãe sempre dizia que podemos perder tudo na vida, dinheiro, status, posses, mas nunca devemos perder a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, disse ele, a voz suavizada pela memória. Acho que hoje foi a primeira vez em muito tempo que realmente a ouvi. A ceia de Natal, na pequena mesa retangular do apartamento dos Oliveira, tinha um calor que Rafael não sentia há anos. Dona Marlene presidia a refeição com a autoridade natural das matriarcas brasileiras, servindo generosas porções de frango assado, farofa de amendoim e a salada de maionese trazida por Denise. Para a surpresa de todos, Rafael mostrou-se perfeitamente confortável com os talheres misturados e os copos de vidro de requeijão que serviam de taças. Então, Rafael, o que exatamente você faz? Perguntou Denise, enquanto servia-se de mais um pouco de farofa. Júlio,
Seu filho de 14 anos havia chegado minutos antes e observava o visitante com curiosidade adolescente mal disfarçada. Rafael limpou discretamente os lábios com o guardanapo de papel. Sou empresário do ramo imobiliário. Comecei pequeno, com um único imóvel, e aos poucos fui expandindo. Imobiliário, tipo corretor? Perguntou Júlio, finalmente entrando na conversa. No início, sim, sorriu Rafael. Vendi muitos apartamentos carregando plantas e catálogos debaixo do braço. Hoje tenho uma incorporadora. Construímos e reformamos imóveis. Helena observava a interação com interesse crescente. Havia uma simplicidade na forma como Rafael falava de seu sucesso, sem ostentação, sem aquela arrogância típica do self-made man que ocasionalmente conhecia nas casas onde fazia faxina. E como um menino do Restinga chega a empresário de sucesso? Perguntou Dona Marlene, sempre direta. Não deve ter sido fácil. Uma sombra de emoção passou pelo rosto de Rafael. Não foi, Dona Marlene. Minha mãe fez milagres com o pouco que tinha. Conseguiu me manter na escola quando muitos amigos abandonavam para trabalhar. Tive sorte também. Um professor do ensino médio que acreditou em mim e me ajudou a conseguir uma bolsa na faculdade de engenharia. Engenharia! Exclamou Júlio, os olhos brilhando. É o que eu quero fazer. É uma ótima escolha, respondeu Rafael com sinceridade. Foi meu primeiro passo. Trabalhava de dia em uma construtora e estudava à noite. Lara, que estava quieta, absorvendo a conversa dos adultos enquanto comia seu pedaço de frango, subitamente interrompeu. Sua mãe fica orgulhosa de você ser rico agora? Helena quase engasgou com o suco. Lara. Rafael, no entanto, não pareceu ofendido. Olhou para a menina com um sorriso melancólico. Minha mãe ficou muito orgulhosa quando me formei, sim. Foi a pessoa mais feliz na minha formatura. Mas ela não chegou a me ver. Como estou hoje? O tom de sua voz transmitiu o que não foi dito. Dona Conceição não estava mais viva. Um silêncio respeitoso pairou sobre a mesa. Tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa, disse Dona Marlene suavemente. Não pelo dinheiro, mas pelo homem que você se tornou. Rafael agradeceu com um aceno de cabeça, visivelmente emocionado. Helena percebeu que, apesar do terno caro e da aparente sofisticação, havia uma vulnerabilidade genuína nele quando o assunto era família. Quem quer pudim? Perguntou Dona Marlene, quebrando habilmente o momento de tensão. Fiz com a receita especial da minha mãe. Enquanto a sobremesa era servida, a conversa fluiu para temas mais leves. Rafael falou de suas viagens a trabalho, Denise contou histórias engraçadas do hospital e Júlio relatou seus planos para as férias de verão. Havia uma familiaridade inesperada, como se Rafael fosse um velho amigo finalmente retornando após longa ausência. Após a sobremesa, quando a noite já avançava, Júlio insistiu para mostrar a Rafael o jogo de celular em que era especialista. Sentados no sofá, o adolescente explicava animadamente as estratégias para vencer, enquanto o empresário demonstrava um interesse genuíno. Não o tipo condescendente que adultos normalmente têm com passatempos de adolescentes. Helena observava a cena da pequena cozinha onde ajudava a mãe com a louça, sentindo uma estranha mistura de emoções. Ele parece um bom homem, murmurou Dona Marlene, seguindo o olhar da filha. Educado, sem aquele nariz empinado dos ricaços. Helena apenas assentiu, incerta sobre o que pensar. Era mais fácil quando podia simplesmente categorizar Rafael como um estranho bem-intencionado ou um rico tentando exibir generosidade. Vê-lo interagindo tão naturalmente com sua família, rindo das piadas simples, comendo o frango com as mãos quando pensou que ninguém estava olhando, tudo isso tornava-o perigosamente real, uma pessoa com profundidade além da impressão inicial. Não vá criando ideias, mãe, advertiu finalmente. Ele está apenas sendo educado. Amanhã voltará para seu mundo de reuniões importantes e jantares chiques, e nós continuaremos aqui. Dona Marlene deu de ombros. Quem disse que estou criando ideias? Só comentei que ele parece um bom homem, algo raro hoje em dia. Na sala,
Denise checou o relógio e anunciou que estava na hora de ir. Amanhã tenho plantão às 7h, explicou, já recolhendo suas coisas. Júlio, vamos! O adolescente relutantemente despediu-se de Rafael, que prometeu continuar a conversa sobre engenharia em outra oportunidade. Também devo ir, disse Rafael, levantando-se. Já abusei demais da hospitalidade de vocês. Mas já, protestou Lara, que brincava com sua boneca no tapete da sala. Eu queria mostrar mais coisas da Barbie. Outro dia, querida, prometeu Helena, colocando as mãos nos ombros da filha. Já é tarde e o tio Rafael deve estar cansado. Rafael olhou para seu relógio de pulso, discreto, porém claramente valioso. Na verdade, se não for incômodo, eu gostaria de ficar mais um pouco. O pedido pegou Helena de surpresa. Ficar? Apenas para conversar, esclareceu ele rapidamente. A noite está agradável e faz muito tempo que não tenho uma conversa tão autêntica. Algo na forma como ele disse autêntica fez Helena entender. As conversas no mundo dele provavelmente eram calculadas, estratégicas, recheadas de agendas ocultas. A simplicidade de uma noite de Natal em família devia parecer exótica para alguém acostumado aos salões empresariais. Bem, eu já vou me recolher, anunciou Dona Marlene após trocar um olhar significativo com Denise. Estou velha demais para viradas de noite. Foi um prazer conhecê-lo, Rafael. O prazer foi meu, Dona Marlene. O jantar estava magnífico, respondeu ele com sinceridade. Fazia anos que não comia uma farofa tão boa. Dona Marlene sorriu, visivelmente satisfeita com o elogio. Da próxima vez, faço minha receita especial com bacon e passas. Aí sim você vai ver o que é uma boa farofa. As palavras próxima vez pairaram no ar, enquanto Denise e Júlio também se despediam e saíam. Dona Marlene retirou-se para seu quarto, não sem antes dar uma piscadela discreta para a filha. De repente, o apartamento ficou silencioso, exceto pelo som baixo da televisão, onde passava um especial de Natal. Lara, apesar dos protestos, já mostrava sinais de sono, bocejando enquanto tentava manter os olhos abertos. Acho que alguém precisa ir para a cama, disse Helena suavemente, acariciando os cabelos da filha. Mas eu quero ficar com o tio Rafael, protestou Lara entre bocejos. Rafael se ajoelhou ao lado da menina. Sabe o que acontece com as crianças que não dormem na noite de Natal? Elas perdem a chance de sonhar com as aventuras da Barbie. Lara arregalou os olhos. Sério? Absolutamente, confirmou ele com seriedade fingida. É quando ela ganha vida e tem as maiores aventuras. Convencida, Lara permitiu que Helena a levasse para escovar os dentes e se preparar para dormir. Quando voltou à sala, Helena encontrou Rafael na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. O conjunto habitacional, construído nas décadas de 1980 e 1990, oferecia uma vista modesta, mas ainda assim interessante, do céu estrelado de Porto Alegre. Ela é uma criança incrível, comentou Rafael, quando Helena se juntou a ele. Tem uma percepção que muitos adultos não possuem. Obrigada, respondeu Helena, encostando-se na grade da varanda. Às vezes acho que ela cresceu rápido demais. Crianças em situações difíceis costumam desenvolver uma certa maturidade precoce. Rafael assentiu pensativo. Reconheço isso. Aos 8 anos, eu já ajudava minha mãe a fazer as contas do mês, preocupado com o que poderíamos ou não comprar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A noite estava amena, típica do verão gaúcho, com uma brisa ocasional que trazia o cheiro distante de churrascos e festas de outras famílias celebrando o Natal. Por que veio hoje? Perguntou Helena finalmente. Realmente não precisava. O presente já havia sido mais que suficiente. Rafael considerou a pergunta por alguns instantes, como se buscasse a resposta mais honesta possível. Para ser sincero, nem eu mesmo sei ao certo, admitiu. Quando Lara fez o convite, algo me tocou.
E depois da ceia formal e distante na casa da minha irmã, onde conversamos sobre ações e política por 2 horas, eu simplesmente senti que precisava de algo real. Algo real, repetiu Helena, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Minha vida se tornou uma sequência de reuniões, compromissos e aparências, continuou Rafael. Em algum momento do caminho, enquanto construía esse sucesso, ele hesitou na palavra, como se questionasse seu próprio significado. Perdi a conexão com o que realmente importa. Helena observou seu perfil contra o céu noturno. Havia uma beleza melancólica em suas feições, o tipo de beleza que vinha não apenas da aparência física, mas de uma profundidade interior, de alguém que carregava histórias e cicatrizes invisíveis aos olhos comuns. E o que realmente importa? Perguntou ela. Rafael virou-se para encará-la, e a intensidade de seu olhar fez Helena sentir um calor inesperado subir pelo pescoço. Família, respondeu ele simplesmente. Conexões genuínas, pessoas que se importam com você pelo que você é, não pelo que você tem ou pode oferecer. As palavras tocaram Helena profundamente. Pela primeira vez, ela viu além do homem rico em seu terno elegante. Viu alguém solitário, buscando algo que o dinheiro não podia comprar. Bem, você é bem-vindo para voltar, disse ela, surpreendendo a si mesma com o convite. Lara adoraria, e minha mãe claramente aprovou você. Rafael sorriu, e havia uma leveza em seu semblante que não estava lá antes. Eu gostaria muito, se não for um incômodo. Não é um palácio, como você deve ter percebido, brincou Helena, indicando o modesto apartamento atrás deles. Mas tem o que você disse que importa. Exatamente por isso, respondeu ele, seu olhar encontrando o dela com uma sinceridade que fez o coração de Helena acelerar inexplicavelmente. De repente, ambos perceberam o quanto haviam se aproximado durante a conversa. Helena deu um pequeno passo para trás, subitamente consciente da intimidade do momento. Está ficando tarde, disse ela, tentando ignorar o súbito nervosismo. Você deve ter um longo caminho até sua casa. Rafael assentiu, respeitando o espaço que ela criou entre eles. Sim, moro no bairro Moinhos de Vento. Ironia, não é? Comentou Helena com um sorriso. Faço faxina em várias casas por lá. Talvez tenhamos nos cruzado em algum momento sem saber, respondeu Rafael também sorrindo. Enquanto ele se preparava para ir, trocaram números de telefone para combinarem o próximo encontro, como Rafael colocou, com um cuidado deliberado para não pressionar ou insinuar mais do que uma amizade nascente. Na porta, ao se despedirem, houve um momento de hesitação, aquela pausa carregada de possibilidades não ditas. Rafael optou por um simples aceno, respeitando os limites invisíveis, mas seus olhos comunicavam mais do que as palavras poderiam expressar. Obrigado pelo melhor Natal que tive em anos, disse ele finalmente. Obrigada pela felicidade da minha filha, respondeu Helena. Quando a porta se fechou e os passos dele desapareceram pelo corredor do conjunto habitacional, Helena encostou-se nela, tentando organizar a avalanche de emoções que sentia. Era apenas gratidão, disse a si mesma. Gratidão pelo presente, pela gentileza com Lara, pela simplicidade com que se integrou à sua família humilde. Mas uma parte dela, uma parte que há muito tempo havia adormecido sob o peso das responsabilidades e decepções, reconhecia outra verdade. Algo havia mudado naquela noite. Uma porta que ela mantivera firmemente fechada por anos parecia ter se aberto, apenas uma fresta. Os dias que se seguiram ao Natal trouxeram uma série de descobertas para Helena. A primeira delas foi que Rafael, ao contrário do que ela esperava, realmente ligou. Não no dia seguinte, quando ela imaginou que ele estaria ocupado com compromissos importantes, nem no outro, quando pensou que a magia do Natal já teria se dissipado. Ligou no terceiro dia, com uma voz que parecia simultaneamente confiante e hesitante. Espero não estar incomodando, disse ele após identificar-se. Estava pensando em como estão você e Lara.
Helena apertou o celular entre o ombro e a orelha enquanto terminava de estender as roupas no varal improvisado da área de serviço. O verão porto-alegrense castigava com seu calor úmido típico de janeiro, e a pilha de uniformes que precisava lavar para a empresa de limpeza não esperaria pelo fim de sua conversa. "Estamos bem", respondeu tentando soar casual. "Lara não para de brincar com a Barbie. Acho que nunca a vi tão feliz com um presente." A conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Rafael contando sobre seus projetos para o início do ano. Helena relatando as pequenas aventuras de Lara durante as férias escolares. Quando ele finalmente chegou ao ponto principal da ligação, Helena já havia terminado de estender todas as roupas e sentado-se no pequeno banquinho da cozinha. "Estava pensando se vocês gostariam de ir ao Parque Harmonia no próximo domingo. Tem aquela feira de artesanato que acontece mensalmente e pensei que Lara poderia gostar." A menção ao parque, à beira do Guaíba, um dos pontos mais bonitos e populares da cidade, fez Helena hesitar. Não era um convite para um restaurante caro ou um evento sofisticado. Era algo simples, acessível, um lugar onde ela ocasionalmente levava Lara quando conseguia folga aos domingos. Seria legal", respondeu finalmente. "Lara adora o parque." "Ótimo." A empolgação na voz dele era genuína. "Posso buscá-las por volta das 10 horas? Pensei em fazermos um piquenique também, se você achar uma boa ideia." Quando desligou, Helena permaneceu sentada, olhando para o telefone com uma expressão pensativa. Dona Marlene, que havia acompanhado a conversa enquanto fingia ler uma revista velha, levantou os olhos com um sorriso mal disfarçado. "Então, o príncipe encantado ligou mesmo", comentou a senhora, ajustando os óculos. "Eu disse que ele não era como os outros ricaços." Mãe, não começa", advertiu Helena, embora não conseguisse conter um pequeno sorriso. "É só um passeio no parque. Provavelmente ele se sente responsável por nós depois daquela noite de Natal." "Responsável?" Dona Marlene ergueu as sobrancelhas. "Helena, querida, homens não convidam mulheres para piqueniques por responsabilidade." Domingo chegou com um céu surpreendentemente azul, uma daquelas raras manhãs de janeiro em que o calor ainda não se tornara insuportável. Helena penteava os cabelos de Lara, trançando-os em 2 tranças laterais, enquanto a menina não parava de tagarelar sobre o que mostraria ao tio Rafael no parque. "E tem os cisnes no lago, mãe. Será que ele já viu os cisnes? E aquele senhor que faz esculturas com balões? Será que ele vai comprar uma para mim?" "Lara", interrompeu Helena suavemente, "lembre-se do que conversamos. O tio Rafael já foi muito gentil em nos convidar. Não devemos ficar pedindo coisas, certo?" A menina assentiu solenemente, embora seus olhos ainda brilhassem de expectativa. Helena terminava de arrumar a pequena mochila com protetor solar, água e um agasalho leve quando a campainha tocou, exatamente às 10 horas. A pontualidade foi a segunda descoberta sobre Rafael. Ele era rigorosamente pontual, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. A terceira descoberta aguardava na porta. Quando abriu, Helena precisou de alguns segundos para reconhecê-lo. Rafael estava quase irreconhecível em sua versão casual. Bermuda de tecido leve, camiseta simples, tênis esportivos e um boné que protegia seu rosto do sol. Parecia mais jovem, mais acessível e definitivamente mais nervoso do que o homem confiante de terno que ela conhecera na véspera de Natal. "Estou adequado?" perguntou ele, notando o olhar avaliativo de Helena. "Percebi que nunca me viu sem terno." "Espero não ter exagerado na informalidade." Helena riu, genuinamente divertida. "Está perfeito para o parque. É que você parece outra pessoa." "Tio Rafael!" A exclamação entusiasmada de Lara interrompeu o momento. A menina correu para abraçar as pernas dele, já tagarelando sobre os cisnes e os balões e 1000 outras atrações do parque. O caminho até o Parque Harmonia foi a 4ª descoberta. Rafael não apareceu com um carro luxuoso e intimidador, como Helena secretamente esperava. Em vez disso,
Dirigia um sedã nacional de modelo recente, confortável, mas discreto. Imaginei que um carro menos chamativo seria mais adequado para um domingo no parque, explicou ele, como se lesse os pensamentos dela. Durante o trajeto, Lara manteve uma conversa ininterrupta do banco traseiro, contando sobre a escola que começaria em fevereiro, sobre a nova professora que conheceria, sobre como sua Barbie agora tinha 3 penteados diferentes que ela mesma havia inventado. Rafael ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e comentários que demonstravam um interesse real, não a atenção fingida que adultos frequentemente dedicam às histórias infantis. O Parque Harmonia estava relativamente tranquilo para uma manhã de domingo, com famílias espalhadas pelo gramado, algumas barracas da feira de artesanato já montadas e o brilho do Guaíba ao fundo, criando um cenário quase cinematográfico. Rafael carregava uma cesta de piquenique que Helena inicialmente suspeitou ter sido comprada em alguma delicatessen cara. Foi sua quinta descoberta quando ele confessou, enquanto procuravam um lugar à sombra. Tentei fazer os sanduíches eu mesmo. Não prometo que estejam bons. É a primeira vez que preparo algo assim em, provavelmente anos. Você fez os sanduíches? Perguntou Helena, genuinamente surpresa. Rafael pareceu levemente embaraçado. Achei que seria mais especial assim. Minha governanta quase teve um ataque quando me viu na cozinha às 7 da manhã. Você tem uma governanta, comentou Helena, não como uma pergunta, mas como a constatação de um fato que evidenciava a distância entre seus mundos. Tenho, admitiu ele, parecendo subitamente consciente do privilégio. Dona Iracema trabalha para mim há 8 anos. Na verdade, ela praticamente administra minha vida pessoal. Encontraram um lugar perfeito sob uma grande árvore, com vista para o lago, onde os famosos cisnes negros do parque nadavam majestosamente. Rafael estendeu uma toalha xadrez tradicional sobre a grama e começou a tirar itens da cesta. Sanduíches cuidadosamente embalados, frutas cortadas em recipientes plásticos, sucos em garrafinhas térmicas e até mesmo pequenos potes com doces. Uau, isso parece saído de um filme, comentou Helena, observando a apresentação impecável. Rafael sorriu, um pouco envergonhado. Dona Iracema pode ter dado uma ajudinha com a organização, mas os sanduíches são realmente obra minha. Lara já havia corrido para mais perto do lago, mantendo a distância segura que Helena sempre lhe ensinara para observar os cisnes. Rafael a observava com uma expressão que Helena não conseguia decifrar, uma mistura de admiração e algo mais profundo, quase melancólico. Ela é incrível, comentou ele, enquanto Helena se sentava na toalha. Tem uma alegria tão genuína, tão pura. É o que crianças bem cuidadas têm, respondeu Helena, observando a filha. Apesar de todas as dificuldades, tento manter a infância dela o mais protegida possível. Rafael sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você é uma mãe extraordinária, Helena. O que faz por Lara, sozinha, é admirável. O elogio sincero a pegou desprevenida. Helena estava acostumada a ouvir comentários sobre como era forte ou guerreira, palavras que, embora bem intencionadas, sempre carregavam um subtexto de pena. Mas o tom de Rafael era diferente. Havia genuína admiração, sem condescendência. Faço o que qualquer mãe faria, respondeu, sentindo o rosto aquecer levemente. Rafael balançou a cabeça. Nem todas. Acredite, vejo muitas famílias ricas onde as crianças têm tudo, exceto a atenção dos pais. Lara tem algo muito mais valioso. Chamarão a menina para comer, e logo estavam os 3 sentados na toalha, desfrutando dos sanduíches que, para a surpresa de Helena, estavam realmente saborosos, simples, com queijo, presunto e alface, mas frescos e bem feitos. Aprovado? Perguntou Rafael, notando a expressão de Helena após a primeira mordida. Completamente, ela sorriu. Quem diria que um empresário sabe fazer sanduíches? Tenho muitos talentos ocultos,
brincou ele, e por um momento o sorriso que trocaram carregou uma intimidade que fez o coração de Helena acelerar inexplicavelmente. Lara, alheia à tensão sutil entre os adultos, contava animadamente sobre uma amiga da escola que tinha um cisne de pelúcia idêntico aos do parque. A conversa fluiu naturalmente e Helena percebeu que estava genuinamente relaxada. Algo raro em sua vida de constantes preocupações e responsabilidades. Após a refeição, Rafael sugeriu que caminhassem pelo parque para ver a feira de artesanato. Enquanto andavam, Lara entre os dois segurando as mãos de ambos, Helena não pôde deixar de notar os olhares que recebiam de algumas pessoas. Olhares de curiosidade, como se tentassem entender que tipo de relação existia ali. "Olha, mãe, o homem dos balões!" exclamou Lara subitamente, apontando para um artista que criava esculturas coloridas para um pequeno grupo de crianças. Antes que Helena pudesse reagir, Rafael já estava conduzindo Lara até o artista. Ela observou de longe, enquanto a filha explicava exatamente que tipo de escultura queria. Um cisne, é claro, e como Rafael se ajoelhava para ficar na altura dela, ouvindo com atenção cada especificação. Foi nesse momento, vendo Rafael e Lara juntos, que Helena sentiu algo mudar dentro de si. Uma sexta descoberta, a mais perturbadora de todas, estava começando a gostar dele. Não apenas como o benfeitor que havia feito sua filha feliz no Natal, não como o homem educado que havia jantado em sua casa, mas como alguém por quem poderia desenvolver sentimentos mais profundos. O pensamento a assustou. Relacionamentos não estavam nos planos de Helena desde a desastrosa experiência com o pai de Lara. Tinha construído sua vida em torno da filha e do trabalho, convencendo-se de que era suficiente, que não precisava das complicações que vínculos amorosos trariam. E agora ali estava Rafael, um homem de outro mundo, despertando emoções que ela tinha certeza estarem adormecidas para sempre. Enquanto observava Lara receber seu cisne de balão com uma alegria contagiante, Helena tentou racionalizar. Rafael era gentil, educado, bom com crianças, mas havia um abismo social entre eles. O que um empresário bem-sucedido poderia realmente querer com uma faxineira e sua filha, além de ocasionalmente fazer caridade para aliviar a consciência? No entanto, algo na forma como ele olhou para ela quando voltou, segurando a mão de Lara, que exibia orgulhosamente seu balão, fez com que todas as racionalizações se dissipassem. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos, uma pergunta não formulada, como se também ele estivesse lutando contra sentimentos inesperados. "Obrigada pelo balão, tio Rafael", exclamou Lara, abraçando-o impulsivamente. "É o melhor cisne de todos." "De nada, pequena", sorriu ele, retribuindo o abraço com naturalidade. "Merece isso e muito mais." Continuaram caminhando pela feira de artesanato, parando ocasionalmente para admirar trabalhos em madeira, bijuterias artesanais e pinturas de artistas locais. Helena notou como Rafael parecia genuinamente interessado nos trabalhos mais simples, conversando com os artesãos sobre suas técnicas e inspirações. "Você realmente gosta dessas coisas ou está apenas sendo educado?" perguntou ela quando Lara se distraiu, observando uma artesã que pintava pequenas pedras coloridas. Rafael pareceu surpreso com a pergunta. "Por que fingir interesse? Essas peças têm alma, história, são únicas." Ele pegou um pequeno barco esculpido em madeira, obra de um senhor de mãos calejadas que trabalhava em uma das barracas. "Isso tem mais valor para mim do que qualquer objeto de luxo produzido em série." Foi a 7ª descoberta sobre Rafael. Sua apreciação genuína pelas coisas simples não era uma pose, mas parte de quem ele realmente era. Talvez uma conexão com suas próprias origens humildes que o sucesso não havia apagado. O dia avançou com uma naturalidade surpreendente. Almoçaram em um pequeno restaurante à beira do lago, onde Lara encantou os garçons com sua tagarelice.
Depois, sentaram-se na grama para assistir a uma apresentação improvisada de músicos de rua que tocavam canções gaúchas. Foi durante uma dessas canções, uma milonga melancólica sobre encontros e despedidas, que Rafael finalmente encontrou coragem para o que parecia estar ensaiando o dia todo. Helena, começou ele, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse, enquanto Lara dançava alguns metros à frente com outras crianças. Preciso te dizer algo. Ela sentiu o coração acelerar, uma mistura de expectativa e medo. Sim, esses dias desde o Natal foram especiais para mim, de um jeito que não consigo explicar completamente. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Tenho pensado muito em você e na Lara, em como vocês trouxeram algo para minha vida que eu nem sabia que faltava. Helena sentiu a garganta apertar. Havia ensaiado 1000 vezes como recusaria educadamente qualquer avanço, como explicaria que não havia espaço em sua vida para romances. Mas agora, confrontada com a honestidade nos olhos dele, todas as palavras preparadas evaporaram. Rafael, somos de mundos diferentes, foi o que conseguiu dizer finalmente. Você é um empresário bem-sucedido. Eu limpo casas para sobreviver. Que futuro poderia haver? Ele balançou a cabeça suavemente. Isso é o que vem de fora. Eu vejo uma mulher incrível que cria uma filha maravilhosa contra todas as adversidades, que tem mais dignidade e força do que qualquer executivo que já conheci. A sinceridade nas palavras dele era quase dolorosa. Helena desviou o olhar, observando Lara, que agora estava sentada na grama, concentrada em fazer uma coroa de flores com margaridas que havia colhido. Tenho medo, admitiu finalmente, surpreendendo a si mesma com a confissão. Não só por mim, mas principalmente por Lara. Ela já se apegou a você. Se isso não der certo, também tenho medo, interrompeu Rafael, e a admissão de vulnerabilidade pegou Helena desprevenida. Tenho medo de não ser o homem que vocês merecem. Tenho medo de que meu mundo, com suas cobranças e aparências, possa nos machucar. Mas tenho mais medo ainda de deixar passar a chance de descobrir o que podemos construir juntos. Ele estendeu a mão, tocando levemente a dela sobre o tecido xadrez da toalha de piquenique. O contato enviou um arrepio pelo braço de Helena, como uma corrente elétrica suave que se espalhou por todo o seu corpo. Não estou pedindo para você decidir agora, continuou ele, sua voz ganhando confiança. Só estou pedindo uma chance, para conhecermos melhor um ao outro, para vermos se isso que estamos sentindo pode crescer em algo sólido. Helena olhou para suas mãos unidas, a dela, com marcas sutis dos produtos de limpeza que usava diariamente. A dele, bem cuidada, mas com calosidades antigas que revelavam que um dia também fora trabalhador braçal. Mãos de mundos diferentes que, de alguma forma, pareciam se encaixar. Não vai ser fácil, respondeu ela finalmente. As pessoas vão falar, vão julgar. Sua família, seus amigos. Deixe que falem, respondeu Rafael com uma firmeza surpreendente. Passei anos da minha vida tentando agradar os outros, tentando provar meu valor através do sucesso material, só para descobrir que o que realmente importa não tem preço. Lara escolheu esse momento para retornar, carregando orgulhosamente sua coroa de flores. Fiz para você, mãe, anunciou, colocando a criação delicada sobre os cabelos de Helena. Rafael sorriu, olhando para as duas. Perfeita, disse, e Helena sabia que não se referia apenas à coroa. O resto da tarde transcorreu em uma bolha de possibilidades. Enquanto passeavam pelo parque, agora com as mãos ocasionalmente se tocando, Helena permitiu-se imaginar um futuro diferente do que havia planejado para si mesma. Um futuro onde não estaria sozinha, onde Lara teria uma figura paterna presente, onde o amor não seria apenas algo que ela lia em livros ou via em filmes. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o Guaíba com tons alaranjados e dourados, Rafael sugeriu que caminhassem até o pier para ver o céu refletido nas águas.
um dos cartões postais de Porto Alegre que muitos turistas fotografavam, mas que os moradores locais raramente paravam para apreciar. Lara, cansada depois de um dia de brincadeiras, deixou-se carregar nos braços de Rafael com uma naturalidade que emocionou Helena. A cabeça da menina descansava confortavelmente no ombro dele, seus olhos já pesados de sono, o balão em forma de cisne firmemente seguro em uma das mãozinhas. Ela confia em você, comentou Helena enquanto caminhavam lado a lado. É o maior elogio que já recebi, respondeu ele simplesmente. No pier, com o vento suave bagunçando seus cabelos e o reflexo dourado do pôr do sol, criando um cenário quase mágico, Helena sentiu algo se romper dentro dela. As últimas barreiras que havia erguido em torno de seu coração começaram a desmoronar. Rafael percebeu a mudança, viu algo diferente nos olhos dela. Com Lara adormecida em seus braços, inclinou-se lentamente, dando a Helena todo o tempo do mundo para recuar, para dizer não. Ela não recuou. Quando os lábios dele tocaram os seus, suavemente, foi como se uma peça final se encaixasse em um quebra-cabeça que ela nem sabia estar montando. O beijo foi breve, respeitoso, mas carregado de promessas. Isso foi, começou ele quando se afastaram. Inesperado, completou Helena, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Mais certo. Lara remexeu-se nos braços de Rafael, murmurando algo em seu sono. Ele ajustou a posição para que ela ficasse mais confortável, o gesto automático de quem já se importava profundamente com a criança. Ela perguntou ontem se você poderia ser o pai dela, confessou Helena, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Rafael pareceu momentaneamente sem palavras, a emoção evidente em seus olhos. E o que você respondeu? Perguntou finalmente. Disse que essas coisas não funcionam assim, que precisamos de tempo, respondeu Helena, lembrando-se da conversa noturna com a filha. Mas ela disse que já tinha pedido ao Papai Noel e que ele havia atendido seu pedido de Natal com a boneca. Então, talvez, a voz de Helena falhou, a emoção tornando difícil continuar. Rafael deu um passo à frente, envolvendo tanto ela quanto Lara em um abraço cuidadoso, formando um círculo protetor em torno das duas. Talvez ela esteja certa, murmurou ele contra os cabelos de Helena. Talvez algumas magias de Natal sejam reais. Helena fechou os olhos, permitindo-se absorver o momento, o calor do abraço, o som suave da respiração de Lara. O aroma do rio misturado com a fragrância discreta da colônia de Rafael. Por tanto tempo, havia se convencido de que bastava sobreviver, de que sua vida seria sempre sobre lutar e resistir. Agora, pela primeira vez em anos, permitia-se sonhar com algo mais. Vamos com calma, disse ela quando finalmente se afastaram. Um dia de cada vez. Todo o tempo do mundo, concordou Rafael. Mas quero que saiba de uma coisa. Ele ajustou Lara em seus braços e olhou diretamente nos olhos de Helena. Quando aquela garotinha me chamou de Papai Noel no shopping, algo mudou dentro de mim. Foi como se um propósito maior, além do trabalho e do dinheiro, finalmente fizesse sentido. Vocês duas me deram um presente muito maior do que eu jamais poderia dar. As lágrimas que Helena vinha contendo finalmente escaparam, deslizando silenciosamente por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma emoção complexa e nova, esperança misturada com gratidão, medo entrelaçado com possibilidade. Nós três, ela disse finalmente tocando o rosto de Lara adormecida e depois o de Rafael. Talvez possamos ser uma família. Talvez. Talvez, repetiu ele, o sorriso em seu rosto iluminando seus olhos de uma forma que Helena nunca havia visto antes. Ou melhor, certamente. O sol finalmente desapareceu no horizonte, mas o céu ainda mantinha uma luminosidade suave. Aquele momento mágico entre o dia e a noite que os gaúchos chamam carinhosamente de boca da noite. As primeiras estrelas começavam a aparecer, refletidas na superfície calma do Guaíba. É hora de irmos, sugeriu Helena suavemente. Foi um dia perfeito.
O primeiro de muitos, respondeu Rafael com uma certeza tranquila. Enquanto caminhavam de volta, Lara, ainda adormecida nos braços dele, Helena refletiu sobre como a vida podia mudar em instantes, como uma frase sussurrada em uma loja de brinquedos. Filha, me perdoa, a mamãe não conseguiu a boneca de Natal. Podia desencadear uma série de eventos que transformariam 3 vidas para sempre. Olhando para o homem ao seu lado e para a filha em seus braços, Helena sentiu uma certeza crescer dentro de si. Independentemente dos desafios que viessem, dos mundos diferentes que precisariam conciliar, do que as pessoas diriam, este era o começo de algo verdadeiro. Algo que, como a melhor magia do Natal, transformava a escuridão em luz, a solidão em conexão e a desesperança em possibilidade. E no momento em que Rafael pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela, em um gesto que parecia selar uma promessa não dita, Helena soube que havia encontrado não apenas um novo amor, mas um novo lar. Não um feito de tijolos e concreto, mas de corações que se reconheceram através das diferenças e decidiram caminhar juntos. Tio Rafael, a voz sonolenta de Lara surpreendeu os dois. A menina havia acordado e olhava para ele com olhos semiabertos. Você vai ficar com a gente para sempre? Helena prendeu a respiração, o coração acelerando. Era cedo demais para tais promessas, pensou. Mas antes que pudesse intervir, Rafael respondeu com uma simplicidade que continha toda a verdade do mundo. Se vocês me quiserem, pequena, não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. Lara sorriu satisfeita e voltou a fechar os olhos. Mas antes de adormecer completamente, murmurou algo que fez o coração de Helena transbordar. Eu sabia que o Papai Noel ia trazer mais do que uma boneca.